Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vamos ver agora a parte 3, interpolação por Newton da unidade 4, interpolação numérica. Bom, então para que estudar mais um método? Além de formar a base teórica para inclusive estudar e desenvolver novos métodos, há também vantagens no método de Newton em relação aos outros métodos estudados. O método de interpolação por sistemas, ele é um método simples, porque usa sistemas de equações, mas ele é caro computacionalmente. Já o método de interpolação por Lagrange, ele é mais eficiente, mas ainda faz muitas operações, multiplicações na interpolação. Por isso, o método de interpolação de Newton é um método que tenta aliar a eficiência de Lagrange, realizando bem menos operações. Bom, e como é que o Newton faz isso? Se você lembrar bem, lá no método de sistemas de equações, você usa uma escadinha, ou seja, usa um termo constante a zero, mais um termo linear 1x, mais o termo quadrático a2x2, até a nxn, e acha os a's. Em Lagrange, você quebrou em polinômios LK de mesmo grau, ou seja, L0, Y0, L1, Y1, até Ln, Yn. Aqui no Newton, você volta para aquela escadinha, ou seja, você volta para o termo constante, mais um linear, mais um quadrático, só que agora evitando resolver o sistema de equações, usando a forma de Newton. Então, a forma de Newton para um polinômio Pn de x, que interpola f de x em n mais um ponto x0 a xn distintos, é dada por o Pn de x é o d0, que é o termo constante, mais d1, x menos x0, é o termo linear, mais o d2, x menos x0, x menos x1, até o dn, x menos x0, x menos x1, até x xn menos 1, que é o termo de ordem n. Então, o que é preciso para achar o polinômio Pn de x é deduzir duas coisas essenciais. O operador de diferenças divididas, que são os dk's de k a n, ou seja, esse d0, d1, d2 até o dn, e aí a forma de Newton para o polinômio interpolador Pn de x, que é o que nós vamos ver a seguir. Então, a forma de Newton é construída a partir do operador chamado de diferenças divididas. Então, seja uma função f de x contínua, n mais uma vezes diferenciável, e que é definida em n mais 1 pontos, x0 a xn, que são os pontos da interpolação. Então, você pode montar diferenças divididas de forma recursiva. E aí é a grande vantagem do Newton, ou seja, você reaproveita os cálculos, você não faz novos cálculos. Assim, a diferença dividida de ordem zero é a própria função, ou seja, o f de xi é igual a f de xi do i de 0 a i. Vale lembrar que a diferença dividida é representada por esses colchetes, f de xi, e a função pelo parênteses. Né? Então, o f de xi colchete é igual a f de xi parênteses. E aí, como eu falei, a diferença dividida de ordens superiores, ou seja, xi, xj, etc., são definidas de forma recursiva. Então, vamos ver agora a diferença dividida de ordem 1. Então, f cochete x0, x1 vai ser o f cochete x1 menos o f cochete x0 sobre x1 menos x0. Ou seja, a diferença dividida de x1 menos a diferença dividida de x0, x1 menos x0. Que é igual à própria função f de x1, a própria função f de x0 sobre x1 menos x0. A mesma coisa para o x1 e para o x2 e para qualquer outro conjunto que você tenha. Então, você pode ter uma lei de formação para a diferença dividida de ordem n. Então, ela é dada por essa expressão. Então, a diferença dividida de x0 até xn é o quê? É a diferença dividida do segundo termo, x1, até o último, xn, menos a diferença dividida do primeiro termo, x0, até o
penúltimo, xn menos 1, sobre o último menos o primeiro, xn menos x0. Então, qualquer que seja a ordem n, você pode aplicar essa fórmula que vai funcionar. Então, vamos ver, por exemplo, a diferença dividida de ordem 2. Então, a diferença dividida de x0, x1, x2 é a diferença dividida de x1, x2, ou seja, do segundo ao último, menos x0 a x1, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos, x2 menos x0. A diferença dividida de x1, x2, x3 é a diferença dividida de x2, x3, do segundo ao último, menos a diferença dividida de x1, x2, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos, x3 menos x1. Diferença dividida de ordem 3. Então, se eu tenho a diferença dividida de x0, x1, x2, x3, vai ser diferença dividida de x1, x2, x3, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida de x0, x1, x2, ou seja, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos, x3 menos x0. E a diferença dividida de x1, x2, x3, x4. A diferença dividida de x2, x3, x4, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida de x1, x2, x3, ou seja, do primeiro ao penúltimo sobre os extremos, x4 menos x1. E assim sucessivamente para todas as outras diferenças divididas de qualquer ordem, dependendo do grau n que você queira. Então, para organizar bem, apesar de não ser obrigatório, você pode montar esse quadro que é muito didático e também ajuda muito para você não errar nos cálculos. Na primeira coluna você tem o x, ou seja, o x0, x1 até xn. E aí, entre esse x, você pula uma linha. Você vai entender já. A ordem 0 é a segunda coluna, você bota do lado as diferenças divididas para cada x. O fx0, o fx1 até o fxn, lembrando que a ordem de diferença dividida de ordem 0 é a própria função. Na ordem 1, você vai colocar nas linhas que você deixou em branco. Por quê? Porque a diferença dividida de x0 e x1 depende de quem? Da diferença dividida de x0 e a diferença dividida de x1. A diferença dividida de x1 e x2 depende de quem? Da diferença dividida de x1, a diferença dividida de x2. E assim sucessivamente, até a diferença dividida de xn menos 1 a xn. Na ordem 2, você vai ter, por exemplo, a diferença dividida de x0, x1, x2. Depende de quem? Da diferença dividida de x0, x1 e da x1 de x2, que por sua vez depende da f de x0, f de x1 e f de x2. Então você veja que é recursivo, ou seja, eu vou usando cálculos que eu já fiz. Daí a grande vantagem do método de Newton. Até a ordem n, ou seja, eu vou ter a diferença dividida de x0 a xn, que usa todas as outras diferenças divididas que já foram calculadas. Então vamos ver um exemplo. Seja f de x dado por essa tabela, vamos construir a tabela das diferenças divididas. Então você começa com a diferença dividida de ordem 0, que é a própria função, ou seja, a diferença dividida de x0 é a f de x0, que é a f de menos 1, que vale 1, conforme a tabela dada. E assim sucessivamente até o x4. E aí você, para organizar, pode colocar na tabela das diferenças divididas para ir montando ao longo do processo. Então, calcula-se a diferença dividida de ordem 1. Então, por exemplo, a diferença dividida de x0 e x1 depende da diferença dividida de x1 e da diferença dividida de x0, que nós já acabamos de calcular. Então, vai ser a diferença dividida de x1 menos a diferença dividida de x0 sobre x1 menos x0, que fazendo os cálculos como mostrado dá 0. E aí, sucessivamente, para o x1, x2, x2, x3, até o x3, x4, usando os valores que eu já calculei na ordem 0. E aí, para ir organizando, você coloca na tabela das diferenças divididas, lembrando que a ordem 1 fica entre as diferenças divididas que você usou, ou seja, a diferença dividida de x0 e x1 fica na linha entre a f de x0 e a f de x1, e assim sucessivamente. A diferença dividida de ordem 2, nós vamos usar valores que já calculamos na ordem 1. Então, por exemplo, a diferença dividida de x0, x1, x2 é a diferença dividida de x1, x2, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida do x0 e x1, ou seja, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos,
x2 menos x0. Eu já tenho a diferença de medida de x1 e x2, já tenho a diferença de medida de x0 e x1, e tenho os valores de x. Então eu calculo, deu menos meio. Faço a mesma coisa para o x1, x2, x3, para o x2, x3, x4. E, novamente, você coloca no quadro, na coluna da ordem 2 das diferenças divididas. Bom, e aí eu continuo. Então, por exemplo, diferença dividida de ordem 3. Então, a diferença dividida de x0, x1, x2, x3 vai ser a diferença dividida de x1, x2, x3, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida de x0, x1, x2, ou seja, do primeiro ao penúltimo sobre os extremos, x3 menos x0. Uso os valores que eu já tenho, dá 1/6. Faça a mesma coisa para o x1, x2, x3, x4. Ou seja, não precisa você decorar a fórmula. Se você entender o processo, a lógica de formação, é muito fácil calcular as diferenças divididas. E aí, novamente, você coloca na coluna da ordem 3 para ir montando os valores dessa coluna. E, finalmente, chegamos nas diferenças divididas de ordem 4, que é a diferença dividida de x0, x1, x2, x3, x4, que é a diferença dividida do x1 ao x4, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida do x0 ao x3, ou seja, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos, x4 menos x0, dá menos 1 sobre 24. Aqui cabe uma observação importante, ou seja, as diferenças divididas, a ordem delas, funciona como se fosse um polinômio, ou seja, a diferença dividida de ordem 4 precisa de 5 pontos, de x0 a x4. A diferença dividida de ordem 3 precisa de 4 pontos, e assim sucessivamente. E aí, com isso, você coloca na tabela da diferença dividida na coluna da ordem 4, e aí você completou toda a sua tabela de diferenças divididas. Uma observação muito importante sobre o operador das diferenças divididas é que ele é simétrico. Ou seja, a diferença dividida de x0, x1 até xk é igual à diferença dividida do xj0, xj1 até xjk, onde o J0 e JK é qualquer permutação de 0 a K. Ou seja, a diferença dividida de x0 e x1 é igual à diferença dividida de x1 e x0. Por quê? Porque se você colocar na expressão da diferença dividida, você vai inverter em cima, mas também embaixo. Daí é que dá a simetria. Então, com isso, por exemplo, eu tenho a diferença dividida de x0, x1 e x2 é igual à diferença dividida de x0, x2, x1, que é igual a x1, x0, x2, ou seja, qualquer permutação desses três. Isso vale para qualquer ordem. Ordem 4, ordem 5, de qualquer ordem N. Isso vai ser muito útil. Então, nós vamos usar o operador de diferenças divididas para achar o polinômio Pn de x, pela forma de Newton, que realmente é o que você quer na interpolação. Então, seja uma função f de x contínua, n mais uma vezes diferenciável, definida nos n mais 1 pontos de x0 a xn no intervalo AB, que é as condições para que você tenha uma interpolação. Além disso, tem aqui o a igual a x0 e o xn igual a b, e todos os pontos são monotonicamente crescentes, ou seja, você tem sempre uma crescente no número de x. Então você vai construir o polinômio Pn de x, que interpola f de x nos pontos de x0 a xn, como? Inicialmente você obtém o polinômio P0 de x, que interpola o f de x em x igual a 0, e sucessivamente você vai construir o polinômio pk de x, que interpola o f de x de x0 a xk, de k de 0 a n, que é o que nós vamos mostrar. Bom, então vamos começar com o P0 de x e depois vamos aumentando o grau desse polinômio. Então, seja P0 de x o polinômio de grau 0, que interpola o f de x em x igual a x0, que é o valor dado por uma constante. Então, o P0 de x é igual ao f de x0, que é igual à diferença dividida de x0. Se você considerar o x pertencente a AB,
com um x diferente de x0, então, se você pegar a diferença dividida de x0 x, um x qualquer, pela expressão da diferença dividida vai ser o quê? Vai ser a diferença dividida de x menos a diferença dividida de x0 sobre x menos x0. Ora, mas a diferença dividida de x é a função f de x. A diferença dividida de x0 é a função f de x0 sobre x menos x0. Então, fazendo essa multiplicação, você vai ter x menos x0, diferença dividida de x0 x, é igual a f de x menos f de x0. Se eu isolar o f de x, você vai ter dois termos, que é o f de x0, que é o meu p0 de x que eu queria, mais x menos x0, diferença dividida de x0 x, que é o que sobrou. Ora, então o que é o que sobrou? É o erro zero de x. Então, note que a forma de Newton não só me dá o polinômio, como me dá a expressão do erro, que é uma coisa muito interessante. Fazemos agora para o P1 de x, que é o polinômio de grau menor ou igual a 1, que interpola f de x em x0 e x1 agora. Então, você vai ter a diferença dividida de x0, x1, x, que aí pela simetria você pode trocar para x1, x0, x, que é igual a diferença dividida de x0, x, menos a diferença dividida de x1, x0, sobre x menos x1. Então, fazendo todo esse algebrismo mostrado, que é simples, só substituindo os valores das diferenças divididas que eu já calculei anteriormente, lá na ordem zero, você vai ter que f de x vai dar a expressão para P1 de x, que é o polinômio de grau 1, mais o que sobra, que é o erro da ordem 1, que é o E1 de x. Note que o P1 de x, ele contém o P0 de x, né, que eu já calculei anteriormente, mais um termo Q1 de x, que junto com o P0 de x dá o P1 de x. E você tem a expressão para o erro também, que é o E1 de x. Então, se você realmente substituir os valores, você vai ver que o P1 de x interpola f de x em x0 e x1. O P1 de x0 vai dar realmente o f de x0 como deveria dar, e o P1 de x1, substituindo os valores, vai dar realmente o f de x1 como também deveria dar. Seja agora o P2 de x, polinômio de grau menor ou igual a 2, que interpola x0, x1, x2. Mesmo processo. Você tem a diferença dividida de x0, x1, x2, x, que por simetria pode ser x2, x1, x0, x, que vai ser a diferença dividida de x1, x0, x, menos a diferença dividida de x2, x1, x0, sobre x menos x2. Da mesma maneira, eu chego num P2 de x, que vai ter o P1 de x anterior, mais uma parcela Q2 de x. E também chego na expressão do erro, que é o E2 de x. Se você olhar, por sua vez, o P2 de x, ele vai ter essa parte P1 de x, que por sua vez é formado pelo P0 de x mais o Q1 de x. Você vê que você vai juntando as coisas mais o Q2 de x. Então, nós podemos dizer que o pk de x é igual ao pk menos 1 de x mais o qk de x, onde o qk de x é um polinômio de grau k considerado. Aplicando sucessivamente, então, o mesmo raciocínio em x0, x1, x2, x3, x0 a x4, até x0 a xn, você obtém a forma de Newton para um polinômio de grau menor ou igual a n, que interpola o f de x nos pontos de x0 a xn, dado por o Pn de x é o f de x0 mais x menos x0, diferença dividida de x0 x1, mais x menos x0, x menos x1, diferença dividida de x0, x1, x2, etc, 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 até o termo de ordem n. Nós que você vai ter, então, o quê? O f de x0 é o termo constante, x menos x0, que multiplica a diferença dividida de x0 e x1, é o termo linear, x menos x0, x menos x1, diferença dividida de x0, x1, x2, é um termo quadrático, até o termo de ordem n. Então, olhando para esse Pn de x que acabamos de achar,
nós achamos os dk para o k de 0 a n, que são dados por o d0 é a diferença dividida do x0, o d1 é a diferença dividida de x0 e x1, etc., até o dn, que é a diferença dividida de x0 a xn. E o erro cometido nesse cálculo também pode ser calculado, ou seja, o erro da ordem n de x é o x menos x0, x menos x1 até x menos xn, vezes a diferença dividida de x0 a xn com x, ou seja, do x que você quer calcular o erro. Então a conclusão é que o Pn de x que você achou interpola o f de x em x0 a xn, onde o f de x é o Pn de x mais um erro da ordem n de x. E o erro da ordem n de xk igual a zero nos pontos que você tem como restrição, onde o f de xk é igual ao Pn de xk, que são aqueles pontos que eu tenho. O f de x0 igual ao Pn de x0, o f de x1 igual ao Pn de x1, até o f de xn igual ao Pn de xn, que são os pontos que eu tenho da minha interpolação. Então, isso tudo parece um pouco complicado, mas não é, ele é bem simples. Então, vamos ver um exemplo de encontrar o polinômio P2 de x, que interpola f de x nesses pontos dados. Então, se eu quero um polinômio quadrático, eu preciso de 3 pontos, que é exatamente o que é dado nessa tabela. Então, o meu P2 de x é dado pelo f de x0, que é o meu d0, x menos x0, diferença dividida de f de x0, x1, que é o meu d1, x menos x0, x menos x1, diferença dividida de x0, x1, x2, que é o d2. Então, basta calcular as diferenças divididas que você tem o seu polinômio. Bom, se você calcular a diferença dividida, você vai ter esse quadro mostrado, e aí é só substituir. Ou seja, o P2 de x vai ser o f de x0, a diferença dividida de x0, que é 4, mais x menos x0, que dá x mais 1, diferença dividida de x0 e x1, que é menos 3, mais x menos x0, que dá x mais 1, x menos x1, que dá x menos 0, diferença dividida de x0, x1, x2, que dá 2/3. E aí você chegar no polinômio P2 de x, que é exatamente o mesmo polinômio que nós achamos pelo Lagrange e resolvendo para o sistema de equações lineares, ou seja, vai dar a mesma solução como se esperava. Então vamos fazer o exercício, que é calcular a aproximação para o valor de f de 0,2, usando a interpolação quadrática e o método de Newton com essa tabela dada. Está aí a expressão do P2 de x pelo método de Newton, então basta calcular as diferenças divididas e substituir para achar o P2 de x. Então aqui são mostradas todas as diferenças divididas. Então, a diferença dividida de x0, x1, x2 é a própria função, que você só pega os valores. A diferença dividida de x0 e x1 usa a diferença dividida de x1 e x0, que você usa os valores e calcula. A de x1 e x2 usa a diferença dividida de x2 e x1 que você já calculou e você usa e calcula. E a de x0, x1 e x2 vai ser o quê? A diferença dividida de x1 e x2, ou seja, do segundo ao último, menos a diferença dividida de x0 e x1, ou seja, do primeiro ao penúltimo, sobre os extremos, que é x2 menos x0, que eu também já possuo, substituo e calculo. Você pode também colocar no quadro, onde tem o x, a ordem 0, a ordem 1 e a ordem 2. Uma observação importante é que, apesar de eu ter que calcular todas as diferenças divididas, as que você vai usar são somente essas que estão marcadas aí, ou seja, o D0 é o f de x0, o D1 é a diferença dividida de x0 e x1, e o D2 é a diferença dividida de x0, x1 e x2. E por que eu preciso então calcular as outras? Porque lembre-se que o cálculo é recursivo. Então eu preciso calcular todas as diferenças divididas para que eu possa reusá-las até chegar na diferença dividida de ordem n que eu preciso. E aí com isso facilmente eu acho o polinômio, só substituindo esses valores numa expressão para P2 de x, e aí eu posso calcular o valor de P2 a 0,2, só substituindo na expressão. E aí eu vou obter 1,414. Se eu comparar com o que eu obtive lá em Lagrange, foi 1,417. Então os valores realmente estão muito próximos. Então, como exercício,
Achem o polinômio de grau menor ou igual a 2 que interpola os valores dados nessa tabela usando o Newton. E a expressão por P2 de x está dada, que é em função de Newton. Bom, agora vamos dar uma olhada com mais calma no erro na interpolação. Lembrando que o Newton tem essa vantagem, você consegue ter uma expressão para calcular o erro. Então, ao se aproximar uma função f de x com um polinômio interpolador de grau menor ou igual a n, você está cometendo um erro, é n de x, que é dado pela f de x menos a Pn de x para qualquer x pertencente a x0 ou a xn. Então, seja P1 de x, que interpola f1 de x e f2 de x em x0 e x1. Então, f1 de x1 é igual ao f2 de x1, que é igual ao P1 de x1. O f1 de x0 é igual ao f2 de x0, que é o P1 de x0. Por quê? Porque as funções têm que passar nos mesmos pontos de restrição, que é x0, f de x0, x1, f de x1, pela própria definição de interpolação. O E1 de x é f1 de x menos o P1 de x, que é maior do que o erro 1 de 2, que é o f2 de x menos o P1 de x. Então, nesse caso, o erro depende da concavidade das curvas, dada pela segunda derivada de f1 e f2. Então, se você notar, no gráfico, você tem o f1 de azul, o f2 de vermelho e a aproximação linear P1 de x, e você vai ver a diferença se você pegasse o valor de um x entre x0 e x1, por exemplo. Então, temos o seguinte teorema. Sejam x0, x1 até xn monotonicamente crescentes, os n mais 1 pontos considerados. E seja f de x, n mais uma vezes diferenciável para todo x pertencente a x0 a xn, que são as condições de interpolação. Seja Pn de x o polinômio interpolador de f de x em todos os n mais 1 pontos considerados na interpolação. Então, em qualquer ponto x que pertence a x0 a xn, o erro é dado por... O erro é n de x, é f de x menos o Pn de x, que é igual a x menos x0, x menos x1, etc., x menos xn, a derivada de ordem n mais 1 de um QC de x sobre n mais 1 fatorial, onde esse QC de x pertence a x0, xn. Ou seja, o erro cometido está relacionado com a derivada de ordem n mais 1 de f de x. Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos calcular o erro cometido com 4 casas decimais para calcular o valor do logaritmo de 3,7 por interpolação linear, onde o logaritmo está na tabela abaixo dada. Bom, na interpolação linear, nós precisamos de 2 pontos. Como o 3,7 está entre 3 e 4, nós vamos escolher o x0 igual a 3 e o x1 igual a 4. E aí aqui cabe uma informação importante. Muitas vezes eu posso ter uma tabela com muitos pontos, mas eu só vou usar os pontos necessários. Ou seja, se é uma interpolação linear, eu só uso 2 pontos. Outra observação importante é que eu preciso escolher os pontos corretos. Ou seja, 3,7 está entre 3 e 4. Então, 3 e 4 são os pontos mais adequados. Eu poderia escolher, por exemplo, o ponto 1 e 4? Sim, porque o 3,7 está entre 1 e 4. Eu poderia escolher o ponto 1 e 2? Não, porque o 3,7 não está entre 1 e 2. Então, você tem que ter cuidado na escolha desses pontos. Então, pela forma de Newton, você tem então o resultado. P1 de x é o f de x0 mais o x menos x0, diferença dividida de x0 e x1. Fazendo os cálculos, você vai ter a expressão para o P1 de x, que substituindo no 3,7, você vai ter esse valor de 1,3. Entretanto, o valor da função, se você aplicar a fórmula do logaritmo de 3,7, é 1,3083. Então, o erro cometido na interpolação é dado pelo valor dessa função,
ln de 3.7, menos o P1 de 3.7, que dá 0.0083. Claro que aqui você tem o valor de f de x, que é o ln de x. Nem sempre você vai ter esse valor, mas aqui é só para estudar o comportamento do erro que nós estamos fazendo aqui, ou para calcular o erro caso você tenha f de x. Então, como exercício, vamos calcular o erro cometido com 4 casas decimais ao se obter o f de 0.1 por interpolação linear, onde f de x é essa função dada, está tabelada abaixo. Então, mesma coisa, eu tenho que escolher pontos adequadamente. Então, como o 0.1 pertence ao 0 e o 0.2, nós escolhemos o x0 igual a 0 e o x1 igual a 0.2. Pela forma de Newton, você aplica então para o P1 de x e tem esse resultado de 1.0616. Então, o erro cometido na interpolação é dado pela função em 0.1, que dá 1.0302, e o P1 no 0.1 que você acabou de calcular, que é 1.0616, que dá menos 0.0314. E aí, obviamente, assim como em todos os outros cálculos de erro, você vai ver se esse erro é aceitável ou não, para que o seu problema tenha que ser modificado ou não. Ou seja, o valor do erro é simplesmente para você fazer uma análise, dependendo do seu problema. Bom, com relação ao limitante para o erro, a expressão do erro, o n de x, ele leva em consideração uma derivada de ordem n mais 1 num QC de x. Só que esse QC de x, ele é muito difícil de ser calculado ou ele nunca é conhecido. Então, o teorema 1 do erro, ele pode ser reescrito, ou seja, nós podemos escrever a seguinte relação, que é igual ao módulo de n de x, que é f de x menos pn de x, que é menor ou igual ao módulo de x menos x0, x menos x1 até x menos xn, m no n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, onde esse m de n mais 1 é o valor máximo da derivada de ordem n mais 1 em x, do x pertencente a de x0 a xn. Entretanto, a expressão que nós acabamos de ver, ela leva em consideração uma derivada de ordem n de f de x. Se você não tem a função f de x, que é o que normalmente acontece, você só tem os valores de uma tabela, você tem que fazer uma estimativa para o erro. Ou seja, se o f de x é dado por uma tabela, o valor do erro só pode ser estimado, pois não é possível que seja calculado o valor de m de n mais 1, que é necessário para o erro. Então, nesse caso, você usa as diferenças divididas, ou seja, o erro é n de x em módulo, é o módulo de x menos x0, x menos x1 até x menos xn, multiplicado pelo máximo do módulo das diferenças, onde o máximo dos módulos da diferença é dado, então, pelo máximo das diferenças divididas de ordem n mais 1. Então, como exemplo, vamos calcular o erro cometido com 4 casas decimais por interpolação linear, onde os pontos são dados por essa tabela. Então, note que agora aqui eu não tenho mais a expressão para o f de x, simplesmente uma tabela com pontos e os valores da função nesses pontos. Então, na interpolação linear, nós precisamos de 2 pontos. Então, para a interpolação, basta calcular a diferença dividida de ordem 1, já que a interpolação é linear. Entretanto, para o erro, nós temos que calcular a diferença dividida de ordem n mais 1, que no caso é igual a 2. E o erro é dado pela expressão do erro, é 1 de x em módulo, é o módulo de x menos x0 e x menos x1, multiplicado pelo máximo das diferenças de ordem 2. Então, como observações finais, tem-se que o método de Newton, ou a forma de Newton, é um método bem eficiente de interpolação em geral. E, comparando com outros métodos, nós temos que
Com relação ao custo computacional, a solução para o sistema ela tem um alto custo. Por quê? Porque ela tem que resolver um sistema de equação. Já a solução por Lagrange ela tem um médio custo. Por quê? Porque tem que calcular todos os fatores LK, o que envolve muitas multiplicações. E o Newton tem um baixo custo. Por quê? Porque calcula todos os fatores dk, mas reutilizando valores já calculados. Então, o número de operações na solução para o sistema é alto, porque você vai fazer a solução em um sistema. No Lagrange, ele é médio, porque envolve muitas multiplicações, mas você não tem que resolver um sistema. E no Newton, ele é baixo, porque usa o conceito de parênteses encaixados, ou seja, você vai reutilizando os valores calculados e vai fazendo sempre x menos x0, x menos x1, ou seja, multiplicações como se fosse como os parênteses encaixados. Então, quais são as vantagens do método de Newton? Ele tem um custo computacional baixo, por ser recursivo. O número de operações é relativamente baixo também. E é um método muito eficiente de interpolação. Como desvantagens, ele é um método mais complexo do que os outros métodos. A implementação fica um pouco mais difícil, porque ela é recursiva. E, se o f de x é dado por uma tabela, o valor do erro só pode ser estimado, pois não será possível cálculos das derivadas para f de x, como foi mostrado.